Bem-vindos à revisão do módulo 3. No módulo 3, faremos uma reflexão a respeito da origem de compliance, analisando toda a evolução histórica, legislativa e organizacional do Instituto e introduzindo conceitos básicos para a formação profissional de compliance. O combate à corrupção é o tom deste módulo, mergulhando em conceitos como compliance público, um tema ainda menos explorado que o privado, fiscal, criminal e acordo de leniência. A importância de posturas profissionais e éticas serão abordadas, visando uma uniformização do entendimento no sentido da aplicabilidade do compliance em todos os setores. Serão apresentadas também as leis 12.846 de 2013 e 13.303 de 2016, com foco nas suas peculiaridades. O conteúdo deste módulo são as normas anticorrupção e a lei 12.846 de 2013, a previsão expressa do compliance e as sanções, o compliance público e a lei 13.303 de 2016, e o compliance criminal e acordo de leniência com a sua importância do compliance fiscal para a prevenção de fraudes. Bom, mas sabemos onde nasceu a corrupção? Não exatamente, mas sabemos como ela é sustentada. A desigualdade social leva às questões morais e culturais, que por sua vez alimenta o alto custo-benefício da atividade, bem como o monopólio da decisão, o abuso do poder, que por fim causam deficiência de transparência nos controles internos e nos órgãos de fiscalização externa, impunidade e morosidade. Todos estes fatores se retroalimentam, mantendo a corrupção entre nós. E é isto que um excelente programa de compliance tem por evitar. O compliance é tão importante que, se durante a investigação a pessoa jurídica apresentar documentos inerentes à existência de um programa de compliance ou de integridade, a comissão deve examinar tais documentos e, dependendo da análise, pode até incidir na dosimetria das sanções a serem aplicadas. A Lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, e o Código Penal, traz algumas responsabilizações. Ela trata especificamente em seus primeiros artigos sobre a responsabilização da pessoa sem excluir a responsabilidade individual dos dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou participe de ato ilícito. A responsabilização ela recai em ambas as pessoas, físicas e jurídicas, conforme o artigo 1º. O artigo 1º fala justamente isto. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. O seu parágrafo único traz que aplica-se o disposto nessa lei às sociedades empresariais e às sociedades simples, personificadas ou não, independente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidade ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Apesar da divergência doutrinária de décadas a respeito da pessoa jurídica ter responsabilidade objetiva, a norma, no seu artigo 2º, elencou o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. É evidente que a organização deve ser responsável pelos seus atos, pois, do contrário, continuaria agindo livremente e com as mesmas condutas que a levaram a praticar atos lesivos anteriormente.
As sanções administrativas e cíveis são capazes de inibir uma conduta previamente ou, na pior das hipóteses, reprimir a repetição de outras ações capazes de infringir leis ou lesar indivíduos e empresas. Imputar responsabilidades também aos gestores da organização, apesar de a responsabilidade da empresa ser independente da responsabilização das pessoas naturais, foi um acerto da norma. Imaginem se eles cometessem uma série de arbitrariedades e ilegalidades, mas saíssem impunes, com seus nomes limpos, para continuarem oprimindo o bom senso e a ordem jurídica no outro ambiente de trabalho. Foi pensando nisso que o artigo 3º tem o seguinte conteúdo: a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe de ato ilícito. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas neste caput. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Contudo, os dirigentes e administradores só respondem por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade, como, por exemplo, um ato ilícito que é cometido pelo presidente de uma empresa e, segundo o estatuto social desta, só ele era responsável e competente para tomar tal decisão. O diretor de finanças, além de não tomar conhecimento do que o presidente fez, mesmo que soubesse e tivesse intenção, não teria legitimidade para tomar tal decisão na empresa. Quem, nesse caso, responderia pelo ilícito? A organização responderia na base do seu artigo 2 e o presidente, na medida da sua culpabilidade, com o artigo 3. O diretor de finanças não seria responsabilizado. Para afirmar o entendimento doutrinário da base da lei, o artigo 14 da norma cita: a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei ou para comprovar a confusão patrimonial, sendo estendidos todos os direitos e efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios, com poderes de administração observados no contraditório e a ampla defesa. Na Lei 12.846, em seu artigo 6º e 7º, existem algumas sanções, e há também a Lei Anticorrupção, que trata de itens que serão levados em consideração na aplicação de sanções e no seu inciso 8, que diz o seguinte: a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta no âmbito da pessoa jurídica têm de ser respeitados. As sanções advindas da Lei 12.846 de 2013 podem ser administrativas ou judiciais. As administrativas serão aplicadas somente quando as pessoas jurídicas forem consideradas culpadas por atos lesivos e são as seguintes: multas e publicação extraordinária da decisão condenatória. O inciso mencionado trata-se do compliance, mecanismos e procedimentos internos de integridade, bem como códigos de ética, são instrumentos utilizados pelo Instituto para combater qualquer tipo de ilegitimidade, o que inclui a corrupção. A essência do compliance é essa: mudar a história das pessoas físicas e jurídicas, trazendo um novo tipo de pensamento no qual a prevenção e honestidade valem mais a pena do que a esperteza e desonestidade. Na visão de Carneiro, em 2016, nenhuma organização nasce para o insucesso. Pelo contrário, cada pessoa e empresa fundada, composta de sócios, diretores e funcionários, deseja prosperar. A prosperidade é válida,
Mas o compliance, baseado nas suas diretrizes éticas, no que diz que não é qualquer custo, tem de ser analisado. Talvez uma empresa que implemente o compliance demore mais a crescer do que uma que prefira o caminho da corrupção, mas a base dela será tão sólida e as suas raízes estarão tão profundas em valores morais, éticos e legais que dificilmente ventos causados por concorrentes ou crises econômicas irão destruir os seus sonhos. É evidente que uma das piores sanções é a referente às finanças, pois ninguém, seja empresa ou indivíduo, gosta de perder dinheiro. A partir do momento em que a pena começa a pesar na área financeira da empresa ou dos seus responsáveis, somente essa terrível possibilidade vai fazê-los avaliar bem se vale a pena correr tal risco, pois são muito pesadas. Para mensurarmos o tamanho do prejuízo, vamos analisar na esfera administrativa, que serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na lei as seguintes sanções: multa, publicação extraordinária da decisão condenatória e também todo afastamento em relação aos atos ilícitos. As publicações extraordinárias da decisão condenatória ocorrerão de forma no extrato de sentença e expensas da pessoa jurídica, em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação de pessoa jurídica, ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio da afixação do edital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e ao sítio eletrônico ou endereço eletrônico na rede mundial de computadores. O nosso ordenamento pátrio possui ainda algumas leis extravagantes que merecem destaque. A Lei 8429 de junho de 92 é a Lei da Improbidade Administrativa. Logo em seguida, em 93, veio a Lei 8666, que fala sobre as licitações. A Lei 9605 de fevereiro de 98 é a de tutela à proteção do meio ambiente. A de 12683 de 2012 fala da Lei da Lavagem do Dinheiro. E a 12.850 de agosto de 2013 fala de organização criminosa. Falando um pouco sobre a Lei 13.303 de 2016, ou seja, bastante recente, também chamada de compliance público, ela fundamentalmente fala do Estatuto das Estatais. Traz uma única vez no seu texto a expressão compliance, ao determinar que o Estatuto Social deverá prever a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. A principal função do compliance é de garantir que a própria pessoa jurídica atinja a sua função social, mantenha intactas a sua imagem e confiabilidade e garanta a própria sobrevida com a necessária honra e dignidade. O poder público não só deve submeter-se à legislação em comento, como deve dar o exemplo de boa-fé, legalidade e boa governança. A lei brasileira, em comento, trouxe como um dos seus maiores pilares as normas sobre a boa governança por parte da administração pública em todas as esferas do governo, federal, estadual e municipal. Vale lembrar que as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, apesar de serem classificadas como estatais, são pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, em virtude do disposto no artigo 173 da Constituição da República de 98,
Todas as entidades privadas que explorem atividade econômica devem ter o mesmo tratamento. Por isso, as estatais, com muito mais razão, devem estar inseridas nas práticas de compliance e auditoria interna. A Lei 13.303 de 2016 se preocupou também com uma das principais formas de desvio de verbas públicas, ou seja, a dispensa e ineligibilidade da licitação. O artigo 28 desta lei se preocupou em prever que os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e à sociedade de economia mista, inclusive de engenharia e publicidade, a aquisição e alocação de bens, a alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou a execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como a implementação de ônus reais sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos dessa lei, ressaltadas as hipóteses previstas no artigo 29 e 30. Outra questão relevante introduzida nesta lei e no decreto 8.945, ambos de 2016, diz respeito à observância de requisitos mínimos de transparência, um dos pilares de compliance. A ideia de governança pública originou-se da governança corporativa. Segundo OCDE, a governança corporativa é definida como conjunto de relações entre a administração de uma empresa, o seu conselho de administração, os seus acionistas e outras partes. Significa dizer que é um conjunto de práticas que tem por objetivo regular a administração e o controle das instituições. O compliance criminal, em termos gerais, seria a implicação das políticas e métodos capazes de identificar ilícitos penais, mas buscando principalmente a prevenção. O entendimento correto das obrigações fiscais é essencial para o crescimento das organizações, identificando o que se recebe e o que se paga. O direito penal e processual tipificam condutas puníveis e o processo para investigação, respectivamente. E sendo assim, antes de tudo, precisamos descobrir o que realmente é importante, ou um caminho do crime para depois aplicar praticamente em casos concretos. Nos artigos 16 e 17 da norma está previsto o acordo de leniência, que somente a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar. Não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado, sendo que o próprio acordo estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Com base nos artigos 5º e 8º, os efeitos de acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico de fato ou de direito, desde que firmem acordo em conjunto, respeitadas as condições nelas estabelecidas. Previsto nos artigos 16 e 17 da norma, o acordo de leniência é uma benesse dada a alguém que não merecia, mas visando um bem maior, é firmado para que a justiça seja feita como um todo. É melhor que todos os agentes de uma operação criminosa sejam presos e que um deles tenha uma pena menor do que somente um cumpra sua pena com a sociedade e os demais fiquem livres. É uma decisão difícil, mas necessária em certos momentos. A título de ilustração, a Procuradoria-Geral da República pode firmar acordo com a organização, sendo que esta promete delatar todas as irregularidades nas quais esteja envolvida, como pagamento de propinas, falsificação de documentos, compra de votos, entre outros. Quem pode se beneficiar dessa previsão legal? A pessoa jurídica responsável pela prática dos atos ilícitos da própria lei, mas deve colaborar efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Bom, turma, essa foi a revisão deste módulo. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Um grande abraço.